Olá pessoal, boa noite, todos que estão chegando. Quero agradecer a presença aí de todos. Já já nós estaremos iniciando aqui a nossa live, um tempo de qualidade com vocês, um tempo de compartilhamento de conteúdo. Eu tenho um convidado, um colega, o Marcos, o psicólogo Marcos, e nós estaremos falando aqui sobre a importância da família, né? O tema acontece nas melhores famílias. Então, eu quero dar espaço aqui já para o nosso convidado aqui entrar. E você que está entrando aí, você pode, já nós estaremos juntos aqui. Oi, Marcos. Boa noite. Bom, Boa noite, tudo bem? tudo bem. Então tá ótimo. Como é que tá o áudio aí, tudo bem? Teu áudio tá ótimo. Então Correto. maravilha. Precisa o microfone. Então maravilha, Marcos. Né? Seja bem-vindo aí à nossa live de hoje. Um tempo de qualidade, um tempo de compartilhamento aí de conteúdo, né? Estamos presentes aí. Como eu estava dizendo, surfando nessa nova onda, né? Sim. De compartilhar os conteúdos. E Marcos, nós temos hoje um assunto interessante, um assunto bacana de compartilhar, que é a família. Faz parte da nossa formação, né? Eu e você somos terapeutas familiar sistêmico. Eu queria que você falasse um pouco, Marcos, da sua experiência aí com os atendimentos com a família, falasse um pouco aí da sua experiência no consultório como psicólogo. E o tema, né? Acontece nas melhores famílias. Legal. Antes de tudo, queria te agradecer pelo convite. É uma honra estar aí contigo e compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? Sim. Agradecer a todos os presentes aí, muitos conhecidos. Obrigado a todos, né, que estão participando e nos prestigiando. Então, o meu caminhar aí com a sistêmica, ele começou num estágio que eu fiz na faculdade, no Ministério Público, Sim. onde eu tive contato com a primeira psicóloga sistêmica, que trabalhava com essa visão sistêmica. Na faculdade eu tive só uma disciplina, foi uma optativa, foi algo muito rápido, assim, né? Sim. E aí minha formação básica trilhou aí pela psicanálise, né? Que era o foco que eu dei durante a faculdade. E os meus atendimentos foram por aí com o passar do tempo eu conheci também a Ana Maria, que também trabalhava com a sistêmica. E eu fui percebendo que a psicanálise ela tem um conteúdo muito bom, uma base muito boa, mas para determinados casos ela se tornava limitada, até o ponto que ela poderia agir ou no tempo que ela agia, né? Sim. E aí a sistêmica começou a se tornar mais atrativa, no entendimento de que há influências, né, forças maiores do que só a própria pessoa, né? E isso nos permite ter uma visão mais clara, né, do que acontece com o paciente também, e entender que há sistemas à nossa volta. Em todo lugar que a gente caminha, nós estamos envolvidos em subsistemas, né? O sistema familiar, o sistema do trabalho, o sistema social, o sistema de algum grupo, da igreja, por aí vai, né? A gente não consegue viver sem essa influência dos sistemas que estão à nossa volta. E foi isso que me atraiu. Que ótimo. Essa complexidade, né? Uma visão mais complexa. Sim. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né, Marcos? Sobre essa visão sistêmica, o pensamento sistêmico, que hoje é muito útil, hoje é muito saudável, né?
uma pessoa ela ter uma visão sistêmica acerca da vida. Mas antes da gente dar sequência aqui, o assunto da nossa live hoje acontece nas melhores famílias. Eu queria dar os créditos, né? Esse é o título de um livro do nosso professor, meu professor, seu professor, professor Catito, professor Carlos Catito, escreveu esse livro Acontece nas Melhores Famílias. E eu quero dar os créditos aqui ao livro, ao professor Catito, que tem contribuído muito, né, com a psicologia sistêmica, com a terapia familiar sistêmica, é o coordenador da especialização em pós-graduação da terapia familiar sistêmica. Então, fica aqui os meus créditos, né, ao professor Catito. Mas, Marcos, falar sobre o pensamento sistêmico. Eu acredito que muitas vezes é algo novo para as pessoas, mas ao mesmo tempo é algo útil, é algo importante para entender principalmente a família. Para entender hoje, por exemplo, quem nós somos, entender um pouco de como nós funcionamos, nós precisamos conhecer esse pensamento sistêmico, né? Sim, vou dar o fone aqui para ver se... Claro que tá com eco. Melhorou? Estava dando um eco, né? Então... Ficou melhor, Marcos. Ficou melhor? Tá ótimo. Mas eu queria que a gente falasse sobre isso, Marcos. O que é o pensamento sistêmico, né? Vamos ajudar as pessoas a entender de que forma nós podemos entender o pensamento sistêmico e qual a importância dele na nossa vida. Sim. Legal. Ele surgiu, diferente às vezes de alguns modelos, né, que surgem através de uma pessoa, como a psicanálise, né, que surgiu através do Freud. O pensamento sistêmico, ele surgiu de um grupo de cientistas, né, de pessoas que foram percebendo de várias áreas, né, que a visão antiga, né, aquela visão dual, né, causa e efeito, ela não contemplava todas a complexidade da existência humana, né? Então, surgiu a partir daí esse olhar sistêmico, esse olhar que é mais complexo, né? Uma das máximas aí da teoria sistêmica é que o todo é maior que a soma das partes, né? Então, por exemplo, você pode ir num açougue, né, e comprar todas as partes de uma vaca, né? Você compra o pé, você compra o lombo, você compra a cabeça, compra a língua e compra, digamos, a vaca inteira. Mas aquilo não é a vaca, né? Então, a vaca inteira por si só, viva, né? Ela é muito maior do que essa soma de pequenas partes. E a gente vê isso no consultório também, né? Se você atende um indivíduo, ele traz um relato dele, ele traz uma parte, né? Ele traz um prisma, um olhar sobre a vivência dele diante daquela realidade. É uma verdade, né? Diante de uma realidade mais complexa, né? Se a gente vê na nossa experiência que se a gente consegue trazer a família para o consultório, a gente tem uma visão muito mais ampla, né? Ela é muito maior do que um olhar, né? Um ângulo de uma visão. Então, a sistêmica surgiu dentro desse contexto, né, de entender que tinham fatores que eram trabalhados, né, e que a visão antiga, dualógica, né, ela não contemplava, né, o entendimento mais complexo. Sim, no início, né, dos estudos da psicologia, a psicologia olhava para o homem somente a partir de uma visão intrapsíquica, ou seja, somente a partir ali do inconsciente, com Freud, a partir dos pensamentos, e a psicologia sistêmica, a visão sistêmica, ela começa a considerar então o indivíduo a partir das suas relações. Começa a considerar o indivíduo a partir do seu contexto, sua história e trajetória de vida, né? Então eu penso que essa é a beleza da psicologia sistêmica, é olhar o indivíduo a partir do seu contexto, olhar o indivíduo a partir das suas relações e do meio na qual ele está inserido, né?
Uhum. Esse olhar que você falou, né? E o que eu coloco aqui em relação às outras abordagens, né? Creio que você vai concordar comigo que a gente não está disputando que abordagem é melhor ou pior. Cada uma tem a sua efetividade, né? Elas Sim, contemplam aí e olham o ser humano e têm a sua contribuição, mas a gente vê que a gente se identifica, né, com determinadas linhas, com determinadas abordagens, e também com amadurecimento nos nossos atendimentos, a gente vai buscando outras formas, né, outros olhares aí, né. Então, dentro disso que você falou, né, principalmente as primeiras linhas, né, abordagens que surgiram, elas olhavam o indivíduo, né, como você falou, dentro do intrapsíquico e do olhar de causa e efeito, né? Então, você sim, via lá um sintoma e você buscava a causa daquele sintoma. Você ficava nesse jogo aqui, né, causa e efeito, né, sim, restrito a isso. E a teoria sistêmica, ela começou a olhar que não se achava algumas respostas dentro desse olhar, né? Tem até um dos estudos, né, que foram feitos e onde a sistêmica entrou na psicologia era com pacientes esquizofrênicos, né? E aí já começa a entrar esse olhar da família, que eles eram internados no hospital psiquiátrico por uma crise, né, sim. psicótica. E eles, depois de um tempo dentro do hospital psiquiátrico, eles estabilizavam, ficavam bem. E eles começaram a observar que quando havia visita familiar, eles entravam em crise de novo. Sim, E aí eles começaram a tentar que, opa, tem alguma coisa, um elemento a mais aí que não é só o sujeito. Então não é só causa e efeito, tem uma complexidade maior em volta dele, né? E aí começou a abrir esse olhar para uma visão familiar, né? De que não é só o indivíduo, como você disse, tem algo, um sistema maior onde o sujeito está inserido sim, e que influencia e é influenciado ao mesmo sim. tempo por ele, né? Eu gosto de uma frase de um autor que ele diz assim que os problemas que nós enfrentamos hoje na nossa vida, eles não podem ser entendidos de forma isolada, né? Eles precisam ser entendidos como um todo. Eles não podem ser entendidos de forma isolada porque são problemas sistêmicos, né? E a gente precisa Uhum. lançar esse olhar, até mesmo quando a gente olha para uma família, um casamento, a relação de um marido, de uma mulher, a relação do casal com o filho. A gente precisa lançar as pessoas virem com seus filhos problemáticos, vamos dizer assim, né? A criança problemática, a criança cheia dos seus rótulos, a criança dando sérios problemas, violência, revolta, enfim. Mas e ali então muitas vezes a criança atrai o olhar só para ela, como se ela fosse o problema. E a visão Uhum. sistêmica vai nos dar a possibilidade de olhar a partir do sistema familiar na qual essa criança está inserida. O problema no casamento, né, não é muitas crises no casamento, não quer dizer por uma única causa específica, né? É que marido e Uhum. mulher, eles vêm de um contexto familiar extremamente diferente, eles vêm de um universo familiar, uma cultura familiar que moldou internamente a cada um deles, né? Uhum. Citou vários pontos aí bem importantes, né, dentro da terapia familiar sistêmica, né? Essa questão que você falou da criança, né, que aparece muito, que a gente chama do paciente identificado, né, que é a tendência de muitos pais de, por exemplo, eles chegam até o consultório, né, Sim, e trazem, ó, esse é o problema, e aí querem que você resolva o problema, né? Mas a maioria deles, né, eles não estão dispostos a se trabalhar, eles querem que você resolva o problema deles, né? Então sim, entrega a criança como se a única questão ali seria o filho, né? Mas na verdade, na maioria dos casos, né, ou praticamente 100% dos casos, a questão ali
que faz com que o sintoma apareça na criança é a disfunção familiar. Sim. É a relação familiar disfuncional entre, normalmente, os pais, né? Ou, dependendo ali da formação familiar, né? Que vai estar gerando sintomas, angústias, né? E isso vai eclodir em algum lugar, né? Quando os pais, eles não assumem isso, né? E que normalmente são esse perfil de pais que querem deixar ou entregar para você um problema para você resolver, eles não estão dispostos a se olhar, né? Então eles são bons demais, né? Vamos dizer assim, para que eles tenham um problema. Então o problema tem que estar em alguém, né? E às vezes a gente fala que, na verdade, aonde o sintoma surge é a pessoa que é forte. É forte o suficiente para reconhecer que dentro daquela família existe um problema, existe uma disfunção, ele está gritando por socorro, ele está falando, reconhecendo, né? A gente tem um problema tão ruim que eu estou demonstrando isso em mim. Sim. A família, ela é esse sistema vivo, né? É onde cada um ocupa um lugar e uma função específica e definida, e essas funções vai fundamentar, vai ser extremamente importante na constituição da vida emocional, na constituição dos valores de quem nós somos. Então, eu costumo dizer que a família é essa matriz geradora da nossa estrutura psíquica, emocional. Então, aquilo que a forma como a família está constituída, a forma como esse sistema familiar está constituído, vai influenciar negativa ou positivamente na construção do indivíduo. De fato. Tudo que a gente vive, né, desde da infância, vai gerando registros em nosso cérebro, né? Então, a forma como nós vemos a nossa família se relacionar, né? Vamos colocar o modelo comum, mãe e pai, a forma como que eles se tratam, é o modelo que a nossa mente registra e é o que a gente vai tender a reproduzir depois, em um momento onde nós começamos a nos relacionar. Então, se a gente vem de um modelo conflituoso, né? A nossa tendência, uma família conflituosa, a nossa tendência é reproduzir relações conflituosas, né? Ou, por exemplo, há uma tendência também que a gente chama de repetição de padrões, né? Isso que você tá colocando, né? Onde o modelo de família que a gente vive, inconscientemente, né? E entra o Freud, né? A gente vai buscar reproduzir nas nossas relações, por exemplo, na busca do cônjuge. A gente não necessariamente a gente vai buscar a mãe ou o pai no relacionamento, né? Mas a gente busca um modelo de relacionamento onde vai manter aquele padrão de relacionamento, né? Então é muito comum, por exemplo, uma filha de um pai alcoolista inconscientemente buscar um marido alcoolista, ou que tem um padrão que repita esse modelo que ela viveu. E eu já vi casos da pessoa se divorciar 3 vezes e nas 3 vezes ela casar novamente com o marido alcoolista, ou que não era no momento que ela se relacionava e depois veio a se tornar. Sim. Por quê? Porque inconscientemente buscava um padrão de pessoa para manter aquele sistema original lá atrás, né? Sim. Manter aquele equilíbrio, né? A família, na prática, deveria ser um lugar de cuidado, de proteção, de segurança, de aconchego e paz. Mas, infelizmente, a família muitas vezes se torna um campo de batalha, um campo de guerra, né? É briga, é rejeição, é abandono, é abuso, separação, divórcio. E é por isso que eu coloquei o tema. Acontece nas melhores famílias. Dificilmente existe um indivíduo que vem de uma família de origem 100% funcional. A grande maioria, ou nós todos, viemos de uma família com algum nível de disfuncionalidade, né?
algum nível de disfuncionalidade. E o porquê do título acontece nas melhores famílias? Porque mesmo que eu, você ou a pessoa venha de uma família de origem disfuncional, é possível reconstruir uma história diferente. É possível não repetir o ciclo, né? Agora, é claro, existe um investimento, uma intervenção, né? Houve até a Eliza nos fez uma pergunta aqui, de que forma nós podemos quebrar esse ciclo de repetição da família de origem? Uma boa pergunta, porque, infelizmente, o que mais empobrece, vamos dizer assim, o que mais gera disfunção familiar, especialmente no casamento, é a repetição dos padrões de comportamento. O que é isso? Eu acabo repetindo a forma que a cultura, que a minha família de origem implantou em mim. Eu acabo reproduzindo os padrões que eu vi na minha família de origem, no casamento, no modelo do meu pai, no modelo da minha mãe. E muitas vezes isso gera grandes sofrimentos. Não é verdade, Marcos? Verdade. Eu costumo dizer assim que família perfeita não existe, né? A gente tem um ideal de família, né, que é o da margarina, né? Sim. Já não existe mais a propaganda, eu pelo menos não vi mais. Mas não existe família perfeita. Então toda família ela vai ter a sua disfunção, vamos dizer, em maior grau ou em menor grau, né? Vai ter coisas que tem qualidades, né? Mas vai ter déficits também, né? A ideia, até como foi perguntado ali, né? Como quebrar esse ciclo é trazer a consciência. Sim. E é por isso que a importância, né? Que a gente gosta de frisar no atendimento familiar, né? Quando é o casal ou quando a gente pode trazer mais elementos aí como filhos, né? Para o consultório, a gente começa como terapeuta a ajudar a ver quais são esses padrões disfuncionais dentro da relação, porque a gente muitas vezes está tão habituado a viver de uma forma que a gente não percebe o que faz. Por exemplo, na nossa comunicação, né? Uma das máximas aí que a sistêmica ela trabalha é a forma de comunicação também, né? Que a gente comunica muito mais não falando do que falando. A nossa comunicação chega a 80%, 90% a ser não verbal. Que é o quê? A expressão dos olhos, né? Da face, tom de voz, postura do corpo, como a gente se veste, como que a gente fala, né? Como a gente age, né? Então tudo isso está comunicando. E muitas vezes quem está dentro de um padrão familiar não percebe, por exemplo, como que as discussões começam. E aí a tendência que você colocou dos conflitos, né? Que é um colocar a culpa no outro, o campo de batalha, né? Então fica num ciclo ali de ataque e defesa, né? Você é o problema e um joga o problema para o outro, né? Causa e efeito, né? Então, eu briguei porque você brigou, aí eu tô brigando agora porque você brigou antes. Daí um vai aumentando o tom e fica dentro desse ciclo e não sai disso, né? Porque fica um acusando o outro, ao invés de os dois pararem, né? Então tá, vamos parar aqui e vamos olhar a coisa de longe, né? Ampliar esse olhar, como a gente está falando, né? Olhar o sistema, o que é esse nosso sistema familiar, como que está a nossa interação, como que é a nossa relação, como você disse ali, o que vem junto, né? Conosco, né? Da cultura familiar. O que a gente ainda não, vamos dizer assim, não se individualizou, não se diferenciou da nossa família de origem, que a gente traz e fica muitas vezes ali querendo impor, né, esse padrão familiar que a gente viveu, impondo nessa nova família, né, que foi constituída, ao invés de somar, né? Então vamos pegar aqui o que eu sou e o que eu aprendi, o meu modelo de vida, com o seu modelo de vida que é diferente, é uma outra cultura familiar, e vamos juntar isso, vamos fazer uma soma, né? Vamos reconhecer, abrir mão de algumas coisas, ver o que não era funcional, o que a gente vai
abrir mão, o que a gente vai negociar, né, com equilíbrio para que ninguém se sobreponha a ninguém, né? Mas o que a gente vai construir de novo. Sim. Isso é muito importante, né? Essa visão geracional, ou seja, olhar para a nossa família de origem, isso vai nos trazer muita clareza de como nós funcionamos hoje, por que nós funcionamos da forma como funcionamos, e isso vai nos ajudar muito a chegar a algumas verdadeiras raízes dos problemas que nós estamos enfrentando. A forma como uma pessoa deixa a sua família de origem vai fazer muita diferença na sua saúde emocional ou no seu adoecimento emocional. É exatamente isso, a forma como nós deixamos a nossa família de origem, né? E aqui eu trago um conceito que é da terapia familiar, a diferenciação, né? A diferenciação é a capacidade de você deixar, é a capacidade de você se manter, vamos dizer assim, com a sua identidade sem ser influenciado por esses modelos, conceitos, por os padrões da família de origem. Essa diferenciação, ela é um exercício importantíssimo, porque você veja bem, se um homem veio de uma família de origem onde o seu referencial ali de autoridade, o seu pai, vem de um modelo assim mais passivo, e a mãe vem de um modelo assim de uma mulher mais forte, né? Esse homem, ao casar, ele vai ter a tendência de repetir esse padrão mais passivo e por sua vez, essa estrutura, esse sistema familiar vai ter a possibilidade de se repetir segundo a família de origem. Então, nós repetimos muito comportamento. E isso faz muito mal para a nossa família atual. Isso faz muito mal, né? Uhum. De fato. E aí o segredo está em trazer a consciência, né? Reconhecer das ferramentas, né, que a terapia familiar sistêmica usa é o genograma, onde você constitui as famílias, né, como a árvore genealógica, e usa como ferramenta para trazer quais foram esses modelos, né? Então casou uma mulher com um homem, né? Vamos trazer o modelo padrão. E aí essa mulher, ela tinha uma mãe e um pai, né? Ela veio de uma família com irmãos também. Então, o que veio desse modelo familiar? Né? Então, como que os pais agiam, né? O que era, como você falou, a forma da mãe agir, a forma do pai, o que marcou mais dentro dessas relações, e a gente pode subir isso, né? Para os avós, bisavós, né? A gente vê que até aí 3 a 4 gerações há uma influência muito forte, você vê padrões repetindo. Sim. De maneira muito clara. Sim. Dentro das famílias, e coisas que às vezes, se você trata só o indivíduo, muitas vezes isso não fica tão aparente, que a pessoa acha que assim, eu sou assim, né, a síndrome de Gabriela, né, sim. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, e isso é um grande equívoco. Eu brinco com meus pacientes que se eu não acreditasse em mudança, eu ia trabalhar de qualquer outra coisa, porque eu ia estar perdendo meu tempo sendo psicólogo, né? Então, a capacidade nossa de mudar, de ressignificar, é o que faz toda a diferença, né? Então, reconhecer esses padrões é o que vai nos ajudar a quebrar esses ciclos, né? Que foi até perguntado, né? Como quebrar? Reconhecer os padrões é um primeiro passo. Você vê ciclos de família, como eu falei, de vícios, né? De alcoolismo, vícios de jogos, às vezes famílias que são muito com dinheiro, eu esqueci o termo, não é cainha, né? Cainha é o vulgar, né? Como é que fala? Avarento.
avarento, né? Sim. Ou famílias que são muito gastadoras, né? Que tem muita bancarrota, perdem tudo. E você vê ciclos ali, como você falou, de mulheres às vezes muito fortes, homens passivos, ou ciclos de violência. Então você vai vendo, percebendo esses padrões de repetição, Sim. e a partir dessa percepção é que vai ajudar a quebrar esse ciclo, né? E foi até perguntado ali também, acho que como saber, né, se precisa buscar uma ajuda terapêutica. Tem dois viés aí, né? Um é do sofrimento, né? Se a gente vê que há um sofrimento interno da pessoa, ou se as relações elas estão ali disfuncionais, né? Tem algo que não está funcionando como da maneira que deveria estar funcionando, né? Ou da própria reconhecimento da pessoa. Às vezes não há um sofrimento extremo e não precisa chegar nesse ponto, né? Mas há um reconhecimento, às vezes tem questões que são pontuais, né? De fases, né? A gente tem várias fases, né? A sistêmica trabalha isso, que são padrões de todo o relacionamento, né? Então, a gente vive fases no se conhecer, na paixão, a fase do casamento, né? Onde a gente assume de fato um compromisso, quando ele acontece, né? Que a gente vai perceber depois aí que nem sempre o casal que está junto ele é casado, né? Mas depois a gente pode abordar esse ponto aí. Sim. E aí vem filhos, né? Filhos adolescentes, filhos que saem de casa. Tudo isso são fases, e essas fases elas mudam o que a sistêmica fala que é a homeostase, o equilíbrio do sistema. Então, até num relacionamento de namoro, esse ciclo de relacionamento ele entra em equilíbrio, em homeostase. E aí casa vai morar junto. Aí esse sistema ele desequilibra, ele muda. E às vezes ele vai mudar e ficar funcional, às vezes não, vai ficar disfuncional, né? E aí vem um filho, e às vezes esse filho, ele vai o quê? Mudar de novo esse sistema, porque vai ter um elemento a mais que não existia dentro dessa relação. Sim. Então, todas essas fases, né, se elas não há uma capacidade, às vezes ali do casal se ajustar a essas fases, elas podem ser fases importantes para o que o terapeuta auxilie, né? Seja um processo pontual, né, onde ele entra para auxiliar, reconhecer algumas questões, dar algumas ferramentas e emancipar, né? A ideia não é que a gente vire guru dos pacientes, Sim. né? Mas trabalha ali de maneira pontual, auxilia e que eles continuem o processo deles, né? Sim. O que eu gosto muito, né, do pensamento sistêmico é esse resgate daquilo que traz sentido para a vida da pessoa, né? O pensamento sistêmico, ele olha o indivíduo a partir das suas conexões. E dentro disso, nós podemos olhar o quanto a questão até mesmo da espiritualidade, ela é um constituinte dentro da vida do indivíduo, é um constituinte de sentido, né? A espiritualidade ela é um constituinte de sentido, e eu costumo dizer isso, que Deus, né, ele é um Deus geracional, né? A partir do momento que Deus ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, ou seja, a geração, né, essa visão geracional, ela é muito importante na constituição de quem nós somos. E nos perguntaram aí anteriormente sobre o livro se chama Acontece nas Melhores Famílias, é o livro do professor Carlos Catito. Famílias da Bíblia à luz da terapia familiar, né? E já que nós citamos aqui, nós precisamos fazer valer até mesmo isso que a Bíblia nos traz, e eu cito muito um texto lá do livro dos Começos, que diz: deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e se tornarão uma só carne. E isso é um texto muito sistêmico, né, Marcos? Esse é um texto muito sistêmico, porque o deixar o pai e mãe é um requisito fundamental e principal para a constituição da saúde emocional. Mas o que é deixar pai e mãe? É ficar sem conversar? O que é deixar pai e mãe? É abandonar? É deixar de honrar? Não. Deixar pai e mãe é você ir em busca dessa autonomia e dessa diferenciação.
em direção à construção de uma nova família. E olha que interessante, o texto diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher e se tornarão um. Eu só posso me tornar um, que é a expressão máxima da intimidade, quando eu deixo. Então, infelizmente, existem muitos casamentos onde o marido, o homem, ele é um adolescente mal resolvido. Existem muitos casamentos onde a própria mulher, ela é uma adolescente mal resolvida, porque ela não fez o processo de deixar essa família de origem. E o deixar aqui é num bom sentido. Então, hoje, a grande maioria, né, que nós recebemos no consultório, a grande maioria das crises no casamento, das crises conjugais, a gente entende que é muito visível entender isso, que no processo de deixar, no processo de gerar autonomia e diferenciação, algo falhou. E aí as pessoas ficam aprisionadas naquela fase ali da adolescência, da juventude, ou seja, é imaturo, né? Imaturo, não conseguiu alcançar essa imaturidade para constituir um casamento e uma família atual, né, Marcos? Verdade. Isso tudo que a gente fala assim, às vezes vem no discurso explícito, né? Mas na maior parte do tempo ele vem num discurso implícito. Por exemplo, é bem comum você ver mães que falam assim: se você sair de casa, né, se casar, eu morro do coração, né? O que eu vou fazer da minha vida sem você, né? Então ela não diz assim, né, eu não quero que você case, eu não quero que você construa uma família, porque até dentro da razão dela, o racional dela vai dizer, muitas vezes até brigar, por que você não saiu de casa, né, por que você não foi ainda, tal, né? Mas no fundo, a forma dela explicitar isso, ela cria, como você falou, esse vínculo de dependência, e dentro dessa dependência acaba aprisionando, né? Cria uma relação aprisionada, sim, onde não deixa crescer, né? Não deixa com que haja uma autonomia, né? E de maneira implícita acaba aprisionando, né? Dentro das relações, e é sempre, como a questão sistêmica, sempre há dois lados da moeda, né? A ideia dentro da terapia familiar sistêmica não é achar um culpado, sim, porque todos contribuem dentro da relação, né? Então, para toda mãe que aprisiona um filho, tem um filho que se deixa aprisionar por essa mãe, né? Porque vamos trabalhar assim, até um nível da adolescência, a gente entende que os pais têm uma responsabilidade maior. Mas depois, dentro da fase adulta, cada um é responsável por si, né? Então, trabalhar essa autonomia, né? Então, não adianta ficar, né, jogando a culpa e falar, foi por causa da minha mãe, né? Por causa do meu pai, né? Sim. Não, tá aí a tua responsabilidade também, né? E às vezes a terapia, ela é importante justamente para ganhar força, né? Às vezes tem algo ali dentro da pessoa que incomoda ela, que ela entende que não está certo, mas precisa, né, de um acompanhamento, precisa reconhecer, né, precisa, vamos usar esse termo que é atual, né, se empoderar, né, e a gente, como terapeuta, ajuda o paciente a ganhar força, né, a reconhecer a força psíquica dele, o valor dele pessoal, para ele poder se diferenciar e aí, de fato, casar, né, porque enquanto isso não acontece, não existe um casamento. Muitas Sim. vezes você vê pessoas que saem de casa, né? Sim. Estão lá, assinaram, né, um compromisso, mas ainda não casaram dentro da relação deles. Porque emocionalmente não deixou os pais, né? E como você falou, deixar não é abandonar, deixar é se desvincular, né? Não ser mais dependente, é se sentir livre para construir a sua própria família, né? Sem sentir peso de culpa, sem se sentir mal por isso, né? Porque é o ciclo, nos colocar assim, um ciclo natural da vida, né? E é como você falou, casamento hoje é um dos maiores desafios que se pode entender, né? É a relação de duas pessoas com culturas familiares diferentes, com jeitos e processos
e hábitos muito diferentes. Então, o casamento, ele é um grande desafio. Ele é um dos maiores desafios relacionais que nós temos hoje. E a partir do momento que eu faço esse processo de diferenciação, eu contribuo para a saúde do casamento. Uma das maiores disfunções hoje na família, e é por isso que eu digo, acontece nas melhores famílias, né? Uma das maiores disfunções na família hoje é aquilo que você estava dizendo, é quando o filho ocupa o centro. Né? Isso acontece muito quando o casal ele vive alguma frustração, o casamento já não está muito bom, houve de repente uma traição, e aí essa mãe principalmente acaba se devotando à maternidade de uma forma exagerada, né? E o filho se torna o centro do casal. E isso é uma disfunção familiar, porque o filho não é para ser um centro. O filho é um presente de Deus, é uma bênção, traz uma alegria, mas o filho ele precisa ocupar o seu papel e a sua função de filho. Antes dessa mulher ser mãe para esse filho, ela é uma esposa para esse marido. Então, essa mãe, ela precisa autorizar o pai a ser o pai. Ela precisa autorizar o pai a ocupar esse lugar simbólico de autoridade. Então, é uma das grandes disfunções hoje que acontece nas melhores famílias, essa síndrome do filho imperando, vamos dizer assim, né? Essa disfunção onde o filho ocupa o centro, aquele, né? O que popularmente a gente conhece como os pequenos reizinhos, né? Só complementando ali que você falou, da esposa permitir com que o marido ocupe esse lugar, mas também tem o papel do marido lutar para ocupar esse lugar também, né? Que hoje a gente vê aí que dentro desse papel vamos chamar assim, da masculinidade, né? O homem, ele perdeu a identidade dele, né? Onde havia um extremo do machismo, né? No passado, bateu-se tanto no homem que o homem acabou até se acovardando, né? Entrou mais ainda dentro desse lugar de passividade e deixando de assumir esse lugar dele, né? De homem, né? Como uma figura importante ali dentro dessa família, né? Uma pessoa, como você falou dos papéis, né? Que tem um papel importante, relevante para esse filho, para essa esposa, porque essa esposa ela precisa ter esse referencial também, esse companheirismo, né? Do homem ali assumindo seu papel, lutando junto, né? Para essa família, né? Funcionar. E dentro aí disso que você falou, né, tem um termo só para dar um gostinho para o pessoal depois querer estudar ou buscar mais, que chama triangulação, né? Então, quando a relação ela não está tão funcional ou ela começa a ficar disfuncional, o casal ele triangula, né? Então ele busca um terceiro elemento dentro da relação para, vamos dizer assim, diminuir a tensão. Ao invés de resolver o problema, eles buscam um terceiro elemento, né? Às vezes o casal, o homem busca às vezes o trabalho, então ele triangula com o trabalho, né? A esposa, como você falou, às vezes busca um filho, né? Como um elemento da falta do afeto que ela não consegue resolver dentro da relação, e vai ter N formas, né? Mas é um elemento importante também, né? Para a gente identificar e que nem sempre é muito fácil reconhecer, mas que é o que vai fazer, digamos assim, trazer essa família funcionalidade, é reconhecer quais triangulações, né, que eles têm realizado dentro desse sistema. Sim, e acontece nas melhores famílias essa malformação, essa má formação da masculinidade. A gente é muito mal formado enquanto homens, né? A nossa masculinidade é formada no machismo, a nossa masculinidade muitas vezes é formada no autoritarismo, e isso é prejudicial, isso é muito ruim para a relação a dois, né? O homem muitas vezes ele tem uma ideia distorcida do que é ser o provedor,
Ele acha que o provedor é simplesmente colocar ali alimento, comida dentro de casa. Mas o provedor é aquele que é fonte de proteção, de segurança, de carinho, de amor e de cuidado na vida do cônjuge, na vida da esposa, melhor dizendo. Então, a nossa masculinidade, ela precisa sofrer aí uma reforma, né? Nós precisamos entender o papel do homem dentro do contexto familiar. E, infelizmente, acontece nas melhores famílias muitos homens na margem. Muitos homens na margem do seu papel como marido, na margem do seu papel como o líder da casa, o pai, o chefe da família, à margem. O que levou esse homem na margem? A passividade. O que leva esse homem na margem? A pornografia, os padrões da família de origem. Isso leva esse homem à margem. Um homem na margem, ele acaba se abdicando dos seus papéis e das suas funções e, por sua vez, acaba acumulando os pesos sobre essa mulher. E aí é irritação, é nervosismo, o casal não namora mais, é um campo de batalha. Uhum. Perfeito. Perfeito. É um campo de batalha. Então a gente recebe muito no consultório, né, Marcos? Esse tipo de contexto. Uhum. O nosso papel é esse, né? É desenosar, né? Tirar os nós aí, né? Os nós, né? E transformar em laços, né? Exatamente. Mas de fato, né? Como a gente tem falado, né? É reconhecer que não existe família perfeita e nem pessoa perfeita, e se a nossa base de entendimento é esse, a gente vai ter humildade suficiente para reconhecer e buscar ajuda. Isso né? mesmo. E que uma das coisas que você falou também da formação errada, né? É que a gente tem que dar conta de tudo sozinho, principalmente o homem, né? O homem é criado dessa forma, né? Com uma estrutura de orgulho, onde ele não pode reconhecer que precisa ajuda, porque ajuda é fraqueza, né? Sim. Você ir no psicólogo, então, pior ainda, né? E são conceitos extremamente errados, né? Eu gosto até da expressão lá que você citou da Bíblia, né? Que diz, Paulo fala assim, que quando sou fraco, eu sou forte. Sim. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, de fato a gente começa a se tornar forte, porque aquilo ali a gente vai trabalhar, nesse lugar a gente vai crescer, né? Enquanto eu não reconheço a minha fraqueza, aí eu me torno fraco, né? É quando eu tenho orgulho, não aceito, né? Não reconheço que tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas, ou não aceito isso, né? Muitas vezes todo casal vai ter queixas, né? Não tem Sim. como você não ter diferenças dentro de uma relação, a não ser que o casal tenha feito um contrato inconsciente e não discordar, que também é extremamente disfuncional. Mas, e dentro dessas discordâncias, né, é importante que seja ouvido, né, ambos se ouçam e se trabalhem. Sim, mas dentro disso que você falou, acontece nas melhores famílias. O homem, muitas vezes o marido, ser o mais resistente à busca de ajuda, né? É muito orgulho, é achar que não precisa de ninguém. E só para a gente chegar aqui às conclusões finais, né, Marcos? Só para a gente chegar aqui às conclusões finais. O tempo voa, né? O tempo voa, só para não cair a nossa live aqui. Voa. Me diga suas considerações finais aí, Marcos, sobre o tema, sobre esse assunto. Legal. Eu acho que a gente abordou praticamente tudo, assim, né? De maneira bem ampla. Acho que o básico aí é te agradecer novamente pela oportunidade. Isso. Eu que agradeço. A gente ter essa interação aí, ouvir você sempre é muito bom. Reconhecer, então, como eu falei, essa última parte, eu acho que é o que mais é importante. Reconhecer que todos nós temos disfunções, né? Viemos de famílias que houveram disfunções também, que vai ter questões que são desafiadoras nas nossas fases da nossa vida, casamento, início de casamento, filhos,
readequações, né? E não é demérito nenhum você reconhecer e pedir ajuda, pelo contrário, né? Muitas vezes é isso que vai fazer com que você cresça, que você, como você falou, amadureça, que faça com que a tua família funcione melhor e que isso também te traga mais satisfação, porque viver dentro de um sistema disfuncional é algo extremamente desprazeroso, né? E é possível, sim, ter uma vida melhor, um casamento melhor, ter uma família melhor, mais saudável. E a ideia, né, da terapia é poder ajudar nesses casos. Exatamente. Marcos, eu que te agradeço, tá? Sua presença, suas contribuições, sua experiência, sempre somando muito. E sim, acontece nas melhores famílias, né? A família muitas vezes é um campo, a ideia familiar é que seja um lugar de bênção, de cura, de aconchego, de proteção e segurança, mas infelizmente na prática acaba se tornando um campo de batalha. Acontece nas melhores famílias, mas nem por isso nós precisamos ficar refém desses traumas, refém dos padrões distorcidos e que causam sofrimento. Então, minhas palavras finais aqui é que você venha buscar ajuda, né? Individualmente ou como casal, né? O casamento precisa de ajuda, o sujeito, enquanto indivíduo, precisa de ajuda para poder se diferenciar de todos os padrões, de todas as crenças limitantes que acabam distorcendo a família atual hoje. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos que nos acompanharam, um beijo no coração de todos, obrigado. Quero agradecer ao Marcos mais uma vez a disponibilidade e fico muito feliz, Marcos, por somarmos juntos aqui e levarmos um conteúdo relevante e um conteúdo reverente, né? Legal, show de bola. Obrigado a todos, né? A galera participou muito aí. Isso mesmo. Obrigadão a todos, um beijo no coração e tamo junto, né? Vamos continuar aí trazendo conteúdos, né, Renato? Um abraço, gente. Boa noite a todos. Um beijo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.